Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui por cima, vou fazer um breve comentário com relação a um. Na verdade, acho que mais eu vou contar a história do que eu vou comentar esse programa aqui, tá? O governo, nosso governo maravilhoso, o governo do amor, agora que foi removido o genocida, agora a gente tem o governo do amor. O governo do amor falou assim, que vou ter que dar uma resposta pro governo do genocida, porque o governo do genocida tinha metido as escolas cívico-militar, e daí tava dando certo o programa, né? Eu tenho críticas e tal também, mas a escola cívico-militar e tal, mas não cabe aqui agora nesse momento, talvez num outro vídeo eu faça sobre isso. Mas tava dando certo ali, mais ou menos certo, o programa de escola cívico-militar lá do governo do genocida. E daí o governo do amor, assim, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa pela educação, eu preciso mandar algum programa, assim, que seja meu, assim, que as pessoas olhem que vai ser melhor, né? Agora, o que o governo do amor, lindo, maravilhoso, que não fez nada de errado, né? Ele inventou esse negócio do Escola em Tempo Integral. Isso aqui é um programa, tá? Isso aqui não é um site feito por um adolescente de 15 anos, todo colorido aqui, todo avacalhado, não. Isso aqui é o site do governo do Brasil, né? Então é isso aí já fica uma crítica minha, meu bom. Por que o negócio não tem. Parece que, tipo assim, parece que o Brasil, bicho, é tudo avacalhado, meu bom. Os caras não. Tipo assim, eu queria entrar num site do governo do Brasil um dia, tá? Eu queria entrar um dia num site do governo do Brasil, cara, e ter um negócio tudo certinho, tá? Por que tu vai escrever gov.br tudo colorido, cara? Pelo menos ela tem as cores do Brasil, do lindil, do perfeitil, do incrívelzil, né? Aqui a gente tem também um outro slogan, que além das cores do lindil, do perfeitil, né? Eles botaram cor vermelha, que não sei uma cor vermelha, não sei o que, não remete a nada, isso aí, enfim. Uma cor vermelha aí, né? Botaram aí uma cor vermelha. E o logo também, uma letra por cima da outra, cara. Por que tem que ser? Por que a educação brasileira, cara, tem que ser um negócio tão avacalhado, bicho? Por que não pode ser um negócio sério, bicho? Eu fico meio indignado com isso daí, meu bom. Isso aí não tá certo isso daí, meu. Me põe aí pro Ministério da Educação, cara. Eu resolvo isso aí rapidamente, cara. Também não vou meter tipo uma escola cívico-militar, mas eu meteria tipo assim uma coisa mais sóbria, um negócio mais sério, tá? Então tem uma crítica à minha estética do site do governo. Bom, acontece o seguinte, né? Então, eu não vou ficar lendo aqui pra ti. Eu vou só te explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Assim, ó, eles estão lançando um programa, né? Que nem eu disse, é uma tentativa de fazer uma resposta pro programa de educação lá do governo do genocida. A resposta é assim, cara, eles têm um sonho, tá, de botar, tipo, um programa de escola em tempo integral, tá? Olha, quando eu fiz a escola, aí há 20 anos atrás, eu acho, 20, 25 anos atrás, já era um negócio meio ruim, né? Parece que agora tá pior, parece não, está pior, porque eu fiz estágio em escola pública, eu sei como é. Pelo menos algum conhecimento ali com relação a como funciona a escola pública. Só que é o seguinte, cara, qual é que é a ideia, né? A ideia dos caras é meter o seguinte, falar assim, ó, a gente vai botar as crianças tudo estudar na escola e tal, e vai botar os caras estudando mais, né? Eu tinha lido aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho aqui pra te mostrar, que era 30 e... Aqui, ó. O programa prevê assistência técnica e financeira, bababá, para a criação de matrículas em tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias, ou 35 horas semanais, cara. Pô, tu tem noção, cara, o inferno que vai ser pra uma criança, bicho. Ficar 7 horas por dia na escola pública, cara. Meu Deus do céu. Cara, ó, vou dizer assim, ó, eu sempre odiei a escola, cara, tá? Porque quando o momento onde eu comecei a gostar da escola foi quando eu vi que aquilo era algo importante pra minha vida. Mas eu não tinha essa noção quando eu era um adolescente, quando eu era mais jovem. Então, pô, que eu queria ficar fazendo, cara? Eu queria voltar pra casa e jogar. Eu tinha um Super Nintendo, né? Queria jogar no Super Nintendo lá, jogar o Super Mario World, cara. E eu não queria estar ali, bicho, na escola. Eu queria estar brincando e tal. Eu queria estar, né, só fazendo minhas coisas. Depois comprei um computador, fiquei jogando Pokémon até o infinito aí, cara. Joguei o Pokémon Yellow, joguei o Pokémon Blue, joguei o Pokémon, cara, Crystal, joguei, cara.
Joguei Pokémon também até infinito. E pô, cara, tu olha assim e tu fica, meu Deus, imagina os caras novos, vão entrar, vão ficar 7 horas por dia, cara, numa escola, bicho. Então eu não sei até que ponto isso dá certo. Não sei se foi consultado estudos para ver se isso dá certo. Se você botar um programa tão grande assim de tempo na escola, se isso vai dar certo ou não. Mas a questão é, ó, eles vão fazer uns investimentos e tal. Eles vão fazer 1 milhão de matrículas na primeira, ah, na primeira leva, tá? Um milhão de matrículas em escola em tempo integral. Com relação a níveis de Brasil, isso aqui não é nada. Tá? Botar 1 milhão de matrículas não é nada, porque o Brasil é um país muito grande mesmo, tá? E existe muito mais, eu não sei os números exatos, mas 1 milhão não representa grande coisa. Representa uma parcela talvez pequena do total de estudantes do Brasil, né? Vamos fazer um investimento de 4 bilhões, papapá, daí tem propaganda, né? Conheça o programa, contexto, programa, adesão, fundamentos. Daí vem aqui, ó, eixos. Isso aqui, não, eu li isso aqui, meu bom. Eu fiquei. Cara, o mundo acadêmico, os caras têm um tesão violentíssimo de botar palavras assim acho que chama infinitivo, né? Que a palavra termina em R, né? Como se fosse um verbo, né? Ampliar, formar, fomentar, entrelaçar, acompanhar, sabe? E vai. É tudo. Cara, a quantidade de artigo acadêmico que eu já vi que ele começa objetivos, ampliar o acesso, blá, blá, formar profissionais, fomentar o ensino, entrelaçar não sei o que lá, e vai. É tudo. Eu não sei por que no mundo acadêmico se tem um tesão enorme em botar palavras no infinitivo, né? Você vai ver os artigos, cara, tu chega a cansar, bicho. Todos os artigos, tudo igual, tudo dentro da mesma forma, né? Tudo com, enfim, você botar a palavra assim, bicho, verbos, né? Botar em verbos, né? Vou botar verbos, vou fazer um artigo, vou botar verbos e tal. Mas o ponto é o seguinte, cara, eu, assim, ó, a minha crítica aqui ao programa é o seguinte, cara, é que nem eu já falei um pouco sobre isso, mas assim, ó, eu não acho que você aumentar a carga horária significa que você vai melhorar a qualidade da educação, tá? Eu acho que a qualidade da educação não tá diretamente relacionada a você aumentar o tempo de alguém na escola. Porque se a escola é ruim e você aumenta o tempo de... Você não necessariamente você vai aumentar a qualidade do ensino. Uma coisa é qualidade, outra coisa é tempo de permanência dentro da escola. Entretanto, ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu penso que talvez não seja ruim, cara. Porque tem umas pessoas que vivem uma situação muito de vulnerabilidade social que eu, sinceramente, eu acho que é melhor o cara passar tempo na escola, mesmo que seja escola ruim, do que passar tempo em casa, tá? Tendo maus exemplos com o pai, ou com a mãe, ou com a tia, ou sabe, se expondo a situações ruins. Então, no sentido, assim, de que eu acho melhor o cara passar mais, em alguns casos, é melhor o cara passar mais tempo na escola mesmo. Agora, a escola, ela deve ser um lugar para ensino. A escola, ela não deve servir para ser como se fosse a tua segunda casa, tá? Não é a segunda casa. Sua casa é a sua casa, né? Então a escola não é a sua casa, tá? A escola é um lugar que você vai para aprender, tá? Mas também a educação no Brasil virou um negócio tão avacalhado que a escola meio que ela tem que substituir tudo, né? Então a escola de hoje ela tem que substituir a tua casa, tem que dar as refeições que você não vai ter na tua casa, ela tem que substituir a tua família no sentido de educar o seu filho, né? Sendo que a educação deveria ser um negócio que vem de casa, a escola não deveria ter que educar uma criança, né? No sentido de valores mínimos, né? A educação da escola seria uma educação mais voltada ao conhecimento que você não vai ter da sua família, né? Português, matemática, química, filosofia, esse tipo de coisa que a sua família não sabe e que talvez seria interessante, né, de você ter na escola. Mas a escola, ela não deveria ter que substituir a tua família, né? Mas do jeito que tá meio avacalhado, além da escola substituir a tua família, eles estão tentando fazer com que a escola substitua a tua própria casa, né? Porque a vida do brasileiro, cara, a gente tá numa situação tão ferrada, mas tão ferrada, cara, que não sei, né? Mas a minha principal crítica a esse programa aqui, e aqui eu tô fazendo essa crítica porque eu quero deixar essa crítica guardada para que no futuro, tá?
quando se mostrar que eu estou correto, eu posso dizer, não, eu gravei um vídeo lá em 2023 falando sobre isso. Que é o seguinte, cara. Quando você... Acho que chegou alguém aqui. Eu vou ter que parar aqui o vídeo. Acho. Vou ter que abrir a porta lá. Mas o ponto é o seguinte, né, cara? Pera aí, eu já venho. Pera aí. Tá, mas voltando aqui, o que eu tava dizendo aqui, meu bom, é o seguinte. A minha principal crítica não é nem... Não é nem isso, cara. A minha principal crítica é o seguinte. Eu não acho que exista profissional suficiente para fazer esse negócio funcionar, tá? Para você fazer uma escola em tempo integral, você vai precisar de muito dinheiro, porque você vai ter que contratar mais tia da cantina, você vai ter que contratar mais guardinha da escola, você vai ter que contratar, estender o horário e contratar mais pessoas do setor administrativo da escola, né? E isso tudo tu faz com dinheiro, né? Isso aí eu acho que você consegue, tá, fazer. Agora, o que tu não consegue é professor. Você não consegue ter um material humano de professor para aumentar tanto a carga horária, né? Então, eu vou contar um negócio que eu contei numa live, foi semana passada ou retrasada, né? Recentemente eu fiz mais um diploma, eu sou formado em bacharel, daí eu tive que fazer licenciatura, porque os caras querem que faça licenciatura para poder dar aula, né? Porque eu acho isso um absurdo, mas eu não fico... Eu entendo que a regra é essa e eu segui, né? Daí beleza, fui fazer licenciatura, fiz licenciatura. E terminei licenciatura agora, acho que foi mês passado, retrasado. E daí eu fui numa formatura, né, que tinha de licenciatura. E era uma formatura, assim, meio conjunta, assim, era uma formatura meio de gabinete de uns quantos cursos que se forma pouca gente, né? Sabe quantas pessoas se formaram em filosofia, cara, nesse semestre comigo? Se formou eu e mais um colega meu. Formou 2 caras. Tá? Em um semestre formou 2 caras. Daí tu pensa, filosofia, matéria inútil, ninguém quer. Eu odeio filosofia, eu odeio pensar. Tudo bem, né? Tudo bem. Se formou junto também matemática. Né? Sabe quantas pessoas se formaram em matemática esse semestre aqui na minha cidade, cara? Né? Se formou uma pessoa em matemática, uma guria, bastante bonita também, diga-se de passagem. Se formou uma pro de matemática só, na cidade inteira. Né? A questão da matemática em si é uma coisa que tem tão pouco profissional nessa área, que os caras chegam a ligar pra faculdade, bicho, perguntar, vai formar alguém aí, ou entrou, ou então quando entra os alunos, entrou alguém aí, eu preciso de um estagiário de matemática e tal. Eles chegam a ligar pra faculdade, ver se tem, não sei se hoje em dia ainda tá assim, mas no passado era, há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu conversei com um colega meu de matemática, que os caras chegavam a ligar pra faculdade, ver se tinha alguém pra trabalhar, né? Porque se forma muito pouca gente. Daí física, se formou 2 pessoas também em física, né? Química se formou, eu acho que 5 ou 6, né? Só que química tem um negócio, cara, que a química, ele é um curso que a maioria das pessoas que se formam não vai dar aula, tá? A maioria das pessoas que se formam vai trabalhar na indústria. Eu tenho um bruxo meu que se formou em química e passou num concurso e trabalha numa empresa de tratamento de água, né? Medindo parâmetro de água, aquelas coisas que os químicos fazem, né? Uma química mais aplicada. E o cara tá trabalhando lá, né? E eu fiquei pensando, desses 6 ou 7 que se formaram em química, quantos desses caras vão dar aula em uma escola, cara? Talvez 2, né? Então, assim, você querer fazer um programa de escola em tempo integral, por mais que tenha o ponto positivo, né? De você, às vezes, tirar alguém que está numa situação de vulnerabilidade em casa e jogar para uma escola, isso talvez seria o ponto positivo. Ao mesmo tempo, cara, eu não consigo ver como eles vão fazer para achar pessoas que dão aula, né? Porque, por exemplo, em termos de filosofia, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O cara que é prof de filosofia, geralmente ele trabalha 20 horas em uma escola, né? E mais 20 horas em outra escola.
Então, um professor dá aula de filosofia em duas escolas. Agora, se você for botar uma... Se tu pega uma das escolas e põe em tempo integral, você vai fazer esse cara trabalhar 40 horas numa escola. Agora, ele só vai poder trabalhar 40 horas em uma escola. Na outra escola que ele trabalhava 20, ele não vai poder trabalhar mais. Daí vai faltar professor. Daí como é que você vai fazer? Daí vai virar aquela palhaçada que é tipo assim, eles ficam jogando as matérias que não tem professor pra quem quer. Então geralmente sobra para um professor de história, da filosofia, né? Quando eu fiz o meu estágio, não vou dizer o nome da escola, mas eu fiz o meu estágio, eu cheguei lá, bicho. Eu cheguei lá pessoalmente, fui lá conversar. Oi, tudo bom? Meu nome é Homero e tal. Eu tô fazendo um estágio em filosofia. Será que eu posso dar umas aulas aí e tal? Eles me olharam assim, estágio em quê? Não é filosofia, filosofia? Os cara, eles me olharam assim, arregalaram os olhos assim. Como se nunca tivesse visto um professor de filosofia, cara. Eu cheguei ali, os caras me olharam assim. Eu até me senti. Eu até me senti meio especial. Eu me senti assim, nossa, sou professor. Sabe? E quem dava aula de filosofia naquela escola era uma professora de história, né, que não entendia muita coisa de filosofia, mas pegou o horário, porque era o que tinha de horário para ela dar aula, cara. E pegou o horário. E quando eu fui dar aula ali no lugar dela, cara, ela ficou bastante agradecida que eu tava fazendo o estágio ali, cara. E a mesma coisa com um professor de matemática. O professor de matemática. Pô, cara, eu já vi professor, cara, de física dando aula de matemática. Eu já vi professor de português dando aula de matemática. Professor de português dando aula de matemática. Então, eu acho, assim, cara, que a primeira coisa que você deveria fazer é dar um jeito de formar mais profissionais, né? Então forme mais filósofos, forme mais matemáticos, forme mais químicos, forme mais físicos, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção bastante, tá, com relação àquela formatura que eu fiz no meio do ano, foi que teve 3 cursos que se formaram bastante gente. Bastante, assim, tipo uns 15 cara por curso, né? O primeiro curso foi letras, né? Letras, bastante gente se formou, e quando o cara se forma em letras, o cara se forma em português e inglês ou português e espanhol, né? 2 línguas, né? O cara se forma. E se formou em letras, bicho. Uns 15 cara. Eu falei, bom, ótimo, não, legal. Pelo menos, assim, professor de português os caras vão ter, né? Então, tipo, se fosse meter um programa de escola em tempo integral, você poderia, com relação ao professor de português, não ficaria tão crítico o negócio, né? Agora, outra turma que se formou bastante foi História. História se formou bastante, né? E História, os professores de História, bicho, eles são tipo uns coringa, assim. Tá lá o professor de História, tem que dar aula sobre alguma coisa. Ô, professor de História, você pode dar aula disso aqui? Posso. Daí vai lá o professor de História dar aula de Química. Né? E o outro curso, que eram 3, né? Que se formou bastante foi Pedagogia. Pedagogia se formou, né, nesse meio do ano, lá onde eu me formei, se formou uns 15, 20 cara de Pedagogia. 20 cara não, a maioria de Pedagogia é mulher, né? O pessoal fica zoando o curso de Pedagogia, dizer que o cara estuda 4 anos para aprender a fazer aprender a pintar um cartaz de cartolina. Eu acho isso aí meio sacanagem. Eu acho isso aí meio sacanagem com os caras, meu, tá? Pedagogia é um negócio sério, você não fica zoando os pedagogos, cara, né? Mas, enfim, né? Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, não adianta você pegar e meter aqui, ó, não, a gente vai fazer 1 milhão de vagas e a gente vai botar aqui 4 bilhões de reais, que também não é grande coisa em termos de educação, porque educação é caro, né? A gente vai fazer 1 milhão de vagas e botar 4 bilhões, sim, tudo bem, você vai achar profissionais para trabalhar nisso aonde? Porque Homero, né, que eu tô nesse meio, eu conheço professores de tudo que é matéria, bicho. Tem uns professores, cara, que nem eu falei, matemática, bicho. Eu fiquei pensando, né, na guria que se formou em matemática. Eu fiquei pensando assim, bah, meu, essa guria aí vai conseguir emprego aonde ela quiser. Onde ela quiser trabalhar, ela consegue.
Mas daí o que vai acontecer? Pensa nessa guria de matemática aí. O que vai acontecer? Quem que vai contratar essa pessoa de matemática? Ela vai olhar assim, olha, eu posso dar aula em escola pública, né? E ficar aí ganhando uns 4 mil por mês para trabalhar 40 horas. Ou eu posso trabalhar nessa escola particular aqui, ganhar 3 mil, e nessa outra escola ganhar mais 3 mil, eu vou ganhar 6 mil por mês. Né? E eu vou trabalhar na escola privada, né, particular. Então, na verdade, assim, muitos dos profissionais, né, dessas disciplinas que não tem quase ninguém para ensinar, o cara acaba trabalhando em escola pública, em escola privada, né? A escola privada puxa esses caras e daí não tem esses caras para trabalhar em escola pública. Essa moça que se formou, que foi a única mulher que se formou em matemática, pegou, cara, e provavelmente ela vai dar aula em ensino privado. E provavelmente não vai ter profissional para ensino público. Mesmo que você tenha 4 bilhões de reais, mesmo que você deseje botar 1 milhão de matrículas, cara, se você não tiver o material humano, em termos de professor, cara, você não vai conseguir. Filosofia também, cara. Filosofia, pô, cara. Filosofia aqui, bom, meu, é difícil, cara. É difícil. Tu achar pessoas que se formam em filosofia não é fácil. Tá? E o que poderia ser feito? Eu já pensei muito sobre isso e eu não sei, tá? Porque eu acho que você deveria ter que pagar um salário melhor, mas não vai dar isso, cara, isso não vai acontecer. Né? Vou te dar a Black Pill aqui, eu vou te dar a Black Pill educacional aqui, ó. O que você tem que fazer para atrair mais profissionais nessa área é você aumentar o salário, tá? Porque quando, digamos assim, imagine que o salário de um professor de ensino fundamental e básico público fosse 5 mil reais, por exemplo. Aí as pessoas iam tentar, né? Agora, tu oferece 2.500 pro cara trabalhar, o cara não vai, pô. O cara é melhor trabalhar em aplicativo, né? Melhor trabalhar no comércio e tal. Para você atrair bons profissionais para uma área, tu precisa aumentar o salário daquela área. Agora, isso vai ser feito? Não, não vai. Por quê? Porque o professor, ele é um funcionário público, tá? E tem muito funcionário. E para você aumentar o salário desse tipo de profissional, cara, você vai ter que gastar muito dinheiro, porque é muita gente, né? Então, você aumentar 2 mil reais do salário dos juízes é fácil, porque deve ter o quê? Uns 1.000, 2.000 juízes. Agora, para você aumentar 2 mil reais do salário de um professor, cara, você vai ter que aumentar 2 mil reais de salário por uns 40, 50 mil profissionais, cara. Até mais, eu acho. Não sei quantos que tem aqui no meu estado. Mas só no meu estado, cara, deve ser tranquilo aí, uns 50, talvez até 100 mil profissionais, né? Então o custo para você aumentar o salário é muito alto, extremamente alto, né? E provavelmente não vai acontecer, né? E daí como o salário vai se manter baixo, né? Isso vai acabar as pessoas não vão trabalhar com isso, né? As pessoas vão aonde paga, né? Por isso que tem tanta gente querendo fazer medicina, porque medicina paga. Por isso que tinha no passado tanta gente querendo fazer engenharia, porque engenharia era um curso que pagava bem no passado. Por isso que tinha tanta gente fazendo direito, porque direito pagava bem. O único modo de você ganhar um salário bom mesmo, assim, em escola, é você ter mestrado e doutorado, né? Completo, né? Porque daí tu tem retribuição por titulação, você ganha bem, daí vale a pena, tá? Só que é o seguinte, a retribuição por mestrado e doutorado, cara, pra você ter um mestrado e um doutorado, cara, são no mínimo uns 10 anos de estudo, entre graduação, mestrado e doutorado, né? Então eu não sei, cara. Eu penso que não... Para muitas pessoas, elas vão olhar e vão dizer não vale a pena, né? E eu acho que não vai ter profissional, cara, pra isso, né? Então, o que eu tô querendo te dizer é que, por mais que essa ideia, vamos dizer que, não vou nem entrar no mérito se essa ideia é boa ou não, eu não acho que seja tão boa, mas vamos dizer que seja boa, tá? Por mais que seja uma ideia boa, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha vontade de botar 1 milhão de pessoas, cara, eu não consigo ver estrutura para sustentar isso especificamente com relação a material humano de disciplinas ministradas na escola que não são disciplinas que que são muito populares, né? Física não é popular, química não é popular, né? Popular no sentido de gente querendo trabalhar com isso, né? Matemática menos ainda, né? Filosofia também, cara.
Filosofia até entra pessoas para estudar, mas quantas desistem e umas outras quantas viram seminarista, né? Porque quando tu vai virar um seminarista, tu precisa ter ou um curso de teologia ou um curso de filosofia. Daí tem muita gente que faz filosofia para mexer com esses negócios de seminarismo, né? Então é isso, essas são as minhas considerações, cara. Eu acho assim, ó, você deveria formar mais profissionais nessas áreas que tem muito pouca gente, né? Que tem defasado em termos de profissional. Mas você não vai conseguir fazer isso enquanto o salário for baixo. E tem como aumentar o salário? Não, não tem como aumentar o salário, porque o gasto é muito grande, porque existe um número muito grande de profissionais nessa área. Então, um número muito grande no sentido, não no sentido que está sobrando, entendeu? Falta profissionais nessa área, mas ainda assim existe um grande número de profissionais nessa área. Então é isso, gente. Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo, né? Se for me perguntar a minha opinião, o que eu acho que isso é possível de fazer com português, isso é possível de fazer com pedagogia, isso é possível de fazer com história. Agora, as outras matérias eu não vejo isso acontecendo, tá? Não vejo isso sendo possível. Até educação física, né? Um monte de gente se forma em educação física, se forma. Só que um monte de gente vai trabalhar em outras coisas que não é ensino, né? De escola, né? Quantos caras se formam em academia e vão se formam em educação física e vão trabalhar em academia, ou o cara abre uma academia, né? Então, sei lá, cara. Essa é o meu veredito, né? Então, no futuro, né, quando isso aqui falhar, porque não há profissionais, eu vou voltar e eu vou dizer, olha, em 2023 eu falei que isso aqui não ia funcionar. E o motivo que isso aqui não vai funcionar é porque não há profissionais suficientes para botar escolas de tempo integral, para botar 1 milhão de pessoas em escola de tempo integral. Se for feito isso aqui, botar 1 milhão de pessoas em escola de tempo integral, vai ser uma matação do caramba. Vai ter professor de português dando aula de matemática, vai ter professor de história dando aula de filosofia, vai ter pedagogo dando aula de física, né? Porque isso é a situação do ensino público brasileiro. Infelizmente, tá? Não gosto que é desse modo. Gostaria que fosse de outro modo, mas infelizmente, enquanto você não botar muito dinheiro em cima, cara, enquanto você não botar muito dinheiro, assim, você não vai conseguir atrair profissional e você não vai conseguir aumentar a carga horária desse modo. Aqui, ó. Olha que desgraça, bicho. Para assegurar a qualidade e a equidade na oferta do tempo integral, o programa foi estruturado em 5 eixos. Ampliar, palavra no verbo, formar, fomentar, entrelaçar, acompanhar, articulando uma série de ações estratégicas disponibilizadas para... Por que vocês põem tanta palavra no infinitivo, meu Deus do céu? Vamos ver o formar, se tem alguma coisa escrito sobre profissionais aqui, vamos ver. Ou se é formar alunos. Digitais, pesquisa, não. Não. Planejamento e oferta no meio do programa. Tá, não é nada. Enfim, só isso por hoje. Valeu. Tenha um bom fim de semana. Tchau, tchau.